Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco, você que nos assiste em casa, neste momento, ou em outro momento que nos assiste, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. E queremos que esse tema, nesta manhã, venha proporcionar crescimento para que não sejamos tomados pelas vãs doutrinas que estão por aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Louvado seja o teu nome, Deus, nesta manhã. Louvado seja o teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós. E aqui estamos, Deus, com a tua palavra aberta, numa dependência plena do teu Espírito. Somos dependentes do teu Espírito. E assim sendo, Deus, precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. E o que nós queremos fazer, Deus, simplesmente é falar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Por isso, Deus, nos ajude nesta manhã. Prepara os nossos corações. Prepara cada coração para receber a tua palavra, os ensinamentos do Senhor. Então, louvado seja o teu nome por esta manhã e continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados, o nosso tema hoje proposto está aí, arrebatamento. Você, por favor, abra a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que é um texto que já temos usado, porque falamos em outras escolas dominical, a respeito da volta de Cristo, a morte, né, na volta de Cristo, né, como é que fica aqueles que morreram e na volta de Cristo como fica. Então, aprendemos muito sobre isso. Aí foi proposto a alguns irmãos, durante esse tema, algumas pessoas queriam falar sobre o arrebatamento. Eu falei, não dá para falar tudo no mesmo dia, na mesma hora, não é isso? Então, nós fizemos uma semana uma pesquisa bem sucinta, bem simples, clara e objetiva, para trazer ao nosso coração alguns esclarecimentos sobre isso, né? Não vamos, numa escola dominical, esgotar todo o assunto, mas pelo menos trazer assim alguns conceitos bíblicos e dentro da teologia reformada a respeito do arrebatamento, ok? Então, você que conhece esse tema, nos ajude, você que não conhece, vai conhecer um pouquinho sobre isso. Primeiro, antes de nós lermos o texto, eu quero perguntar a você, o que você sabe sobre o arrebatamento? Responda para mim. Franz, já está com o telefone, fala. Telefone não, microfone, isso. Não é para você falar, não? Pensei que você já ia abrir e falar. O que você já ouviu de arrebatamento? O que você sabe? Não é o que você crê, o que você sabe, o que você ouviu. Quem quer falar? Quem quer nos ajudar nesta manhã? Vamos lá. Pode falar, você, Frank. Alguém? Ninguém nunca ouviu falar sobre arrebatamento aqui? Irmã Luzia, leva lá, Franz. Você é o cara hoje que vai ficar forte. Já é forte, né? Fala, irmã Luzia. O que a irmã já ouviu sobre o arrebatamento? Dá som aí. Estamos sem som no microfone. Está ligado? Vê se está ligado. Está ligado? Aí, agora sim. Vamos lá. Pode falar. Uma pequena luzinha, pastor, que eu vou falar. Que eu quero aprender também, né? Isso. A palavra de Deus diz assim, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Uhum. Aí alguém fala com a gente assim, é porque o feto vai sair do seu ventre, né? Se nós não formos do Senhor, né? Uhum. E a criança também vai ser levada e nós vamos ficar. Meu Deus. A irmã Luzia já foi lá no final e trouxe a bola para o início. Amém. Vamos lá, depois vamos ver isso aí. Alguém mais sabe sobre arrebatamento? Ela foi lá no arrebatamento do feto. Tem um texto bíblico, eu não marquei, não estava previsto essa temática, mas que diz que no arrebatamento, olha só que coisa interessante, salvo engano, em Apocalipse 19 ou 20, fala sobre isso, que ficarão os grandes e os pequenos. O que entendemos por isso? Os grandes e os pequenos serão arrebatados, serão levados. Os grandes e pequenos ficarão com Deus. Então não se preocupe com as crianças que estão no feto, aqueles de 2 anos, 3 anos, 60 anos, 90 anos. Deus já tem tudo preparado para isso. Grandes e pequenos, todos ressuscitarão, ok?
Vamos lá, arrebatamento, gente. Eu quero falar sobre arrebatamento hoje. Quem mais que você conhece? Eu sei que você já ouviu muita coisa sobre isso, não quer falar? Oi. Pode falar. Olha, a gente já ouviu tanta coisa, né? Tanta coisa já ouvimos. O que a gente pode dizer do arrebatamento é que está próximo, Está chegando. todo olho verá, não existe arrebatamento secreto. A igreja vai subir secretamente, tem essa teoria. Não existe que a teoria que vai roubar. Assim cremos, que não o motorista vai sumir, o piloto de avião vai sumir, o mercado está vazio. Não será assim, né? A Bíblia não nos fala assim, será repentinamente, mas todo olho verá, né? E, bom, para começar é isso. Alguém mais? Pega o microfone. Maria disse que vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai Ótimo. ser muito rápido, Vapt-vupt. porque é Ué, vapt-vupt. Maria, não vai ter tempo de você passar um WhatsApp para alguém que você ama, não? Vai dar Vai tempo, dar, não? Vai não. Então tá. Então tá bom. A Bíblia fala, né? Então vamos lá. Assim, né? Vamos lá. Então vamos abrir no texto. Tem outros textos, mas vamos começar aqui. 1 Tessalonicenses 4:13. O que está dizendo lá? Vamos ler junto? O que está dizendo? Não queremos, porém, vamos juntos, que sejam o quê? Ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus, o quê, irmãos? E ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia os que dormem. Então, o Paulo está colocando para nós, para a igreja, para que não venhamos a nos entristecer com os que dormem. Se Cristo verdadeiramente ressuscitou, esse mesmo Cristo que ressuscitou trará aqueles que dormiram, aqueles que morreram. Então nós estamos vendo aí que haverá sim um arrebatamento, uma ressurreição, e nós vamos estudar desta forma. Vamos lá para Coríntios. O que está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo... Como é que está lá? Coríntios, volta lá, Tessa. Qual o texto que eu coloquei lá? 15, 1. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Vamos lá. Só um? O que está dizendo assim? Aí fala o texto sobre a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda... Vê lá o texto, acho que não é isso não. Vê lá a página. Vê lá. Vê no cartaz. Não, no cartaz. Ah, tá, é isso mesmo. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos o quê? Transformados, seremos todos nós, né? E ele diz assim, amém, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e ele afirma, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos vendo aí que o texto traz para nós que após a morte haverá a ressurreição. Bom, falamos de ressurreição. E arrebatamento? Quando surgiu isso? Sim, nós vamos ver isso aí. Vocês estão sabendo como vai ser o arrebatamento. O problema é entender o arrebatamento. Aí coloca aquele cartaz para mim, por favor. Irmãos, quando falamos de arrebatamento, esse termo arrebatamento, essa ideia popular cristã do arrebatamento, e principalmente quando chegamos ao arrebatamento, a ideia que vem no seu contexto do que foi ensinado ao longo do tempo, é o arrebatamento secreto. Secreto, tá? Antes da grande tribulação. E aonde surgiu isso? Olha só que coisa interessante. Isso começou lá no finalzinho do século XVIII para XIX, há 200 anos atrás. Então, se você pegar o ano 2000 redondo e descontar 200 anos, quando que surgiu? Lá no ano de 1800, que começou a falar sobre esse arrebatamento. É coisa nova, muito nova no meio cristão. Não é coisa antiga. Se você pegar da igreja primitiva até 1800, ninguém falava sobre isso. E quem começou isso aí? Um tal de John Nelson Darwin, né?
que é conhecida como a teologia da ele é um movimento dispensacionalista. Então, nós fomos, ao longo desses 2 séculos que estamos vivendo, encharcados desta doutrina, do arrebatamento secreto, que acontecerá antes da grande tribulação. Isso é um ponto que nós precisamos conhecer. E da onde nós temos os pensamentos. Mas antes, eu quero deixar vocês bem tranquilos no quesito seguinte. Quando nós estudamos o arrebatamento, não é uma doutrina bíblica. Não é. E o que acontece com isso? Todas aqueles pensamentos teológicos que nós vamos ver, tem sempre uma pontinha de verdade na Bíblia. Então não há no meio cristão uma tese, não há uma doutrina específica tratando isso objetivamente. Então esse pensamento pode surgir de forma variada em nosso meio. E nós não fechamos questão. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana não fecha a questão sobre isso. A maioria das pessoas, pensamentos, principalmente o pensamento reformado, vai ficar com o pensamento amillenista que nós vamos ver. Mas existe muita gente boa, de grande conteúdo, ensinamento, que pensa diferente. Então, nós não vamos dizer aqui hoje para você está errado, você que está certo. Não, nós vamos colocar os pensamentos. E você, com a ação do Espírito Santo, vai colocar no seu coração aquela que você aceita mais, para que não sejamos aqui acima daquilo que nós aprendemos ao longo do tempo. Ok? Então, nós vamos entender. Eu trouxe esse quadro aqui, mas não vamos usar se a tecnologia faltasse ali. Vamos começar por baixo ali, amillennismo. Aquela letra A, que está ali, maiúscula, antes do termo, simboliza não. A palavra não. Então, veja bem, antes do milênio, aquela faixa preta ali, milênio simbólico, da cruz, é a ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou. E lá no final, a segunda vinda no juízo. Não pega todo o cartaz não, né? Só pega assim, aí me matou. Aí o cartaz, a tecnologia me deixou a pé. Então, nós vamos ver o seguinte, que para nós, na grande maioria dos reformadores, nós já estamos vivendo o milênio. E, ao mesmo tempo, estamos vivendo também a grande tribulação. Né? A grande tribulação. Então, para nós que cremos no amillennismo, o milênio começou com a ressurreição de Cristo. E já estamos vivendo a tribulação, que a cada tempo ela vai ganhando força. E a igreja vai passar pela tribulação, ou grande tribulação. Aí sim, no final, vem a segunda vinda de Cristo. Preste bem atenção nisso aí, tá bom? Então lá, segunda vinda de Cristo, juízo final. Então, de Cristo, da sua ressurreição até a sua segunda vinda, nós vamos viver tudo aquilo que Jesus fala em Mateus 24. Tudo aquilo, a grande tribulação. E há pensamentos que nós podemos dizer assim, Senhor, mas vai vir coisa pior? Vai. Vai. Por exemplo, quem viveu a Primeira Guerra Mundial vai entender que o mundo viveu uma tribulação sem precedentes. Quem viveu na Segunda Guerra Mundial também percebeu isso. E agora nós estamos vivendo uma ameaça de uma terceira guerra mundial. O que vier pela frente, dentro da visão amillenista, né, até a volta de Cristo, a igreja vai passar por ela. Mas calma, quando Cristo ressuscitou e subiu, ele se assentou no trono e tem o controle perfeito de todas as coisas e permanece com a igreja até a sua segunda vinda. Por que é importante citar o amillenista primeiro? Porque a Bíblia, em todo o seu teor, principalmente o Novo Testamento, fala que Cristo vai voltar apenas mais uma vez. Guarda isso no seu coração. Vai haver o arrebatamento daqueles que estão vivos, e nós vamos ver como será esse arrebatamento no final, mas apenas mais uma vez, não teremos outra e outras vindas de Cristo. Por isso que boa parte da igreja, principalmente o pensamento reformado, segue a linha do amillennismo. Cristo já ressuscitou, inaugurou o seu reino,
tem o governo, Satanás está preso, mas com as suas ações limitadas, ele é limitado por Deus, então as suas ações, e assim vai acontecer até a sua segunda vinda e definitiva, e aí vem o juízo, céu ou inferno. Isso aí é o pensamento mais coerente dentro das igrejas de nós. Isso aí vem desde o pensamento da igreja primitiva, dos reformadores, até chegar nos dias de hoje. Bom, o segundo pensamento ali, o pós-milenismo, né? O pós-milenismo é um pouquinho diferente do amilenismo, né? O que eles pensam aí? Que Cristo ressuscitou, a cruz está lá, em algum momento, né, vai inaugurar o milênio, está lá, e aí sim, depois do milênio, que Jesus volta com o seu juízo final, é o pós-milenismo, ou seja, nesse tempo aí, Cristo vai reinar em paz com a igreja vai pregar a palavra para todas as pessoas. Nós não pensamos assim. Aí sim, nesse milênio, vamos enfrentar a grande tribulação. Depois vem o pré-milenismo, ou dispensacionalista, ou pré-tribulação, que está lá, em cima. Vem o milênio, sobe um pouquinho, a outra. Aí, o pré-milenismo, cá embaixo, pré-milenismo, nós estamos fazendo de baixo para cima. Jesus, a segunda vinda, né? E o arrebatamento, aí começa a tribulação. Veja bem, esse pensamento dispensacionalista que vem sendo falado aí por volta aí de uns 200 anos, século XVIII, ele imagina que Jesus vem, certo? Arrebata a igreja, inaugura uma grande tribulação que a igreja não vai vivenciar, e ali eles acreditam que nesse tempo aí, né, haverá uma possibilidade de pregação, mas é quase impossível. Se a igreja não está presente, quem prega? Por que viveu a tribulação se a igreja não está presente? Ela foi arrebatada. Não tem lógica. Então Jesus vem. Aí vem a segunda vinda de Cristo, antes do milênio. Aí neste milênio, Deus governa com a igreja em plena paz, por 1000 anos. Qual o interesse? Para depois vir o juízo. Esse é o pensamento. Complicado para nós. Então, Jesus praticamente vai voltar 3 vezes. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, volta à segunda vida e volta lá no final para o juízo final. Isso não tem uma aceitação dentro do Novo Testamento. Ok? E por último, pensamento. Se baseiam de defender essa ideia aí. Você sabe? Biblicamente não tem. Biblicamente, você lê Apocalipse 20, 19 e 20. Só aparece milênio em Apocalipse. É apenas um capítulo que fala, não sei se é o 19 ou 20 que fala lá do milênio. Nenhum outro momento você vai encontrar essa palavra milênio na Bíblia. Então, só ali. Nós vamos falar mais na frente que, para nós, a interpretação do Apocalipse não pode ser literal. Senão nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Quer ver? Eu vou provar para vocês. Quem sabe desenhar bem aí, por favor? Sabe desenhar bem? Achou, Fernando, o texto? Hã? Não, sabe desenhar bem. Quem consegue desenhar? Eu trouxe aqui um quadro. Eu queria desafiar aí. Por exemplo, acha aí em Apocalipse o seguinte. Como que é a forma da besta? Como é que a besta vai aparecer? Quem sabe? Será que ela vai ter chifre, não sei o quê, essas coisas todas? Vai? Vai ou não vai? Apocalipse vai? Tenta desenhar a besta aqui para mim. Se você entender a Bíblia de forma literal, você tem que desenhar a besta, e quando a besta surgir, se já não surgiu, ela vai vir com aquela figura. Uma coisa estarrecedora. Então, Apocalipse, isso é só um exemplo. Tem outros e outros exemplos. Se você for interpretar o Apocalipse de forma o quê? Literal. Nós interpretamos de forma alegórica. Temos que entender os porquês dali. E o grande argumento que algumas pessoas trazem, por que João escreveu o Apocalipse dentro dessa forma, por um detalhe. Se você iniciar a leitura do Apocalipse, você vai perceber que João está aonde? Curtindo férias aonde? Aonde ele estava?
Férias? Não, ele estava preso na ilha de Pátimo. Ele recebe a revelação e começa a escrever. Perguntinha: se você está preso, como que você vai entregar essa carta lá fora, sem que os soldados ali descubram o seu plano ou o que está acontecendo? Código, de forma, ele vai desenhando, vai escrevendo daquela forma. Quando os soldados pegou aquela carta, falou assim: João está louco, está maluco, pode entregar essa carta para quem quiser. Só que quem revelou e inspirou a carta foi o próprio Deus. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem ver essa interpretação em todo o tempo. Então ela não é literal. Cuidado com isso aí em Apocalipse, senão nós vamos ter dificuldade de apresentar a besta, o anticristo, essas coisas todas, figura o cavalo branco, cavalo vermelho, que representa a espada que sai da boca de Deus, que ele vai vir Jesus com a espada, tirando uma espada de dentro de sua boca para julgar e trazer juízo. Desenha essa cena, Jesus tirando uma espada de dentro. Espera aí, né? Não dá. Temos que ir devagar com a interpretação do Apocalipse. Precisamos compreender e entender. É difícil. É muito difícil que, segundo o que nós fomos atrás, que Calvino não comentou o livro de Apocalipse. Não comentou. Hoje tem muita gente que comenta, muitas pessoas sérias, comprometidas, que traz à luz o Apocalipse. Mas Calvino não comentou. Ele chegou ali e parou. Não sabemos por que ele não trouxe nenhum comentário sobre o Apocalipse. Então não é coisa fácil para nós, né? Então nós vamos caminhando aí. Porque pensou? Da onde veio, né? Isso. Então, se você olhar lá os dois capítulos, 19 e 20 de Apocalipse, você vai aparecer a questão aí do milênio. E para nós o milênio já inaugurou. E tem o pré-milenismo, né? Então a tribulação, Jesus volta antes do milênio, governa o milênio todo e depois vem o juízo. Ou seja, com exceção da visão amillenista, que é a primeira, que nós cremos, o Novo Testamento fala isso tremendamente, Jesus nasceu, morreu, está no trono e governa, e vai voltar mais uma vez. Os demais pensamentos, nós vamos entender que Jesus volta pelo menos 3 vezes. Ele já veio, volta a segunda e volta a terceira vez para juízo. Mas se você dá uma olhadinha em Apocalipse, você vai entender algumas situações sobre isso aí. Mas se você olhar Paulo escrevendo, se você olhar próprio Jesus falando, ele não fala sobre isso. Ele fala que quando acontecer o arrebatamento, é a segunda vinda de Cristo. Aí nós vamos entender os porquês disso em toda a Escritura que nós passamos a falar, né? O contexto de Tessalonicenses 4,13, que é o texto mais citado para sustentar o arrebatamento. Microfone aí. Escreveu as cartas dele, João já tinha escrito o Apocalipse, então, João é que último. Paulo então desconhecia essa visão de João, né? Paulo sequer andou com Cristo. Não, Não, isso que eu estou falando. Ele vai falar do arrebatamento com o pensamento perfeito de Cristo, o próprio Cristo, quando falou, e vai fechar, que a Bíblia não traz nenhuma dúvida, incoerência, né, entre um texto e outro, com a revelação de João no Apocalipse. Sim. E hoje, então, passado todos esses milênios, né, de anos, não era hora da gente, assim, esmiuçar bem isso aqui, porque ele está falando uma outra coisa, né? Assim, ele está falando sobre aqui a primeira ressurreição, né? Então, assim, é complicado para nós. É complicado, por isso que nós temos que ler o Apocalipse de uma outra forma, não assim, entender, compreender. Por isso que eu falei no início que, dentro dos 4 pensamentos que citamos, ninguém vai dizer para você, se você pensar diferente do amillenista, que você está pecando. São correntes teológicas, não são doutrinas. Doutrinas, por exemplo, é comum, por exemplo, ao longo dessa semana, eu ouvi várias pessoas falando que dizem assim, eu era pré-milenista, hoje eu sou amillenista, eu mudei. Com o tempo eles vão estudando, vão aperfeiçoando, então eles vão mudando de opinião conforme o estudo e aprofundando na palavra. Então não é pecado, nós vamos ver isso aí. Não tem nenhum desconforto na igreja, dentro do cristianismo, se você chegar e falar assim, olha, o arrebatamento vai acontecer visível.
a igreja vai ser arrebatada, não vamos passar pela grande tribulação, não tem problema, tem muita gente boa que pensa sobre isso aí. O que você precisa conhecer são as correntes teológicas em cima disso aí, para que nada diferente disso aconteça no seu coração. Então você não entra em crise porque alguém pensa diferente. Você continua sabendo que uma verdade existe. Se Jesus voltar, como nós pensamos, os amilenistas, ele vai voltar e vai ter juízo, não tem problema. Se caso vai haver algumas, na sua volta, algumas coisas diferentes disso, ele vai voltar e vai ter juízo, que lá no final é o céu e o inferno. Se fecha lá. Entendeu? Para a igreja foi arrebatada. Qual o problema disso? Nenhum. Está lá. Entendeu a resposta? São estudos que estão aí norteando a nossa caminhada bíblica, mas não fala, não muda o final da vinda de Cristo definitivo. É isso que tem que tranquilizar o nosso coração. O que nós ficamos assustados é com a grande tribulação, se vamos viver ou não. Para nós, amilenistas, nós vamos viver, se já não estamos vivenciando. Aqueles que viverem vão passar também pela besta e o anticristo, que se já não estão por aí, de alguma forma. A grande verdade é que Jesus, quando ressuscitou, sentou no trono e tem um governo perfeito de todas as coisas, até a sua volta, não tem isso. Jesus não subiu para o céu e está descansando e falou assim, deixa o mundo lá do jeito que está e depois eu resolvo. Não, ele tem o controle perfeito de todas as coisas. Está acontecendo o controle. Então, o Tessalonicenses que nós lemos é o texto mais citado para sustentar o arrebatamento. No entanto, na visão reformada que nós estamos falando, o arrebatamento descrito aqui não é separado da segunda vinda de Cristo. Não é separado. Os crentes que são arrebatados encontram o Senhor no ar para acompanhá-lo em seu retorno triunfante à terra. Então, aqueles que estiverem vivos, como nós já vimos nas lições anteriores, serão arrebatados. Ninguém está negando isso. O grande problema é o tempo do arrebatamento, o momento do arrebatamento. Porque a Bíblia fala em todo o seu contexto, primeiro, principalmente no Novo Testamento, na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão o quê? Primeiro, pronto. E o que vai acontecer com quem está vivo? Tem que morrer para ressuscitar? Não, serão arrebatados. Olha o arrebatamento aí. O problema é o tempo. Como que vai se dar isso aí? No momento exato da questão. Os homens ficam discutindo isso a vida toda. Mas que vai acontecer, não tem como, né? E é interessante que este arrebatamento dos salvos, do ressuscitar dos salvos, e o arrebatamento daqueles que estão vivos primeiro, eles sobem aos céus, encontram com o Senhor Jesus. E encontrando com o Senhor Jesus se assenta novamente no trono, e se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver assim de forma alegórica, mas você pode pensar sobre isso. Acredite numa coisa, Jesus não estará sozinho no trono. Quem vai estar com ele lá? Santos, volta mais, viu? Fica em casa não, viu, Fernando? Venha mais para cá. Os santos estão lá com todo, e os santos é a igreja. Os santos. Então, cada um de nós teremos um trono ao lado para julgar junto com Cristo toda aquela turma que não foi encontrado no livro, que os seus nomes não foram encontrados no livro da vida, que é citado por Moisés lá atrás. Vamos lembrar quando o povo pecou, o que Moisés, na sua oração intercessória com Deus, falou? Que homem, né? Que homem nervoso. Os termos que ele faz. Às vezes nós ficamos nervosos com o irmão, com o outro que falam as verdades, né? Mas Moisés chegou ao extremo de falar assim com Deus: ou perdoa este povo, ou então risca meu nome do livro que tu está escrevendo. Pode riscar, não quero ir mais para o céu, não. Literalmente. A resposta de Deus foi fantástica. Que muitas vezes nós não aceitamos a soberania de Deus. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, vou ter misericórdia de quem eu quiser e não vou ter misericórdia de quem eu não quiser. Pronto, e acabou. E você vai para o céu e acabou. Pronto. Simples assim, olha lá. Traduzindo. Deus falou assim: não, vou perdoar quem tem que perdoar e não vou perdoar quem não precisa de perdão. Acabou, e você está perdoado, Moisés. Continua seguindo o povo. Então Moisés já cita o livro. E depois você vai ver no Novo Testamento, se eu não me engano, eu tenho aqui a relação de vários outros textos e versículos que fala do livro, da vida que está escrito, está selado.
E no dia do juízo, o que vai ser colocado, que o Senhor Jesus vai ser colocado diante de todos, é o livro da vida. E ele vai ler todos os nomes ali. E os nomes que não estão ali, que serão o quê? Condenados, naquele dia do arrebatamento. Então, a igreja arrebatada, tanto os mortos quanto os vivos, vão encontrar com Cristo e vão julgar. Esse é o arrebatamento. A unidade desse retorno de Cristo, a Bíblia não divide esse retorno de Cristo em dois eventos separados, como nós vimos ali naquele sinal lá, vários eventos separados. A Bíblia divide em dois momentos, né? Fala que depois eu falo. Pega o microfone, a Beth, por favor. Então nós vamos ver logo após a Beth a unidade do retorno. A Bíblia não divide esse retorno da volta de Cristo. Pode falar, Beth. A pergunta que a irmã fez sobre foi a Magali, eu acho, né? Se Paulo teve contato com as cartas de João. Leu. Então, se ele leu a carta de João, as cartas da igreja e tal. Eu fiz uma pesquisa rápida que eu não lembrava de cabeça, a resposta do pastor está muito certa, mas só para a gente ter isso mais claro, né? É que Paulo, ele se converteu no ano 31 depois de Cristo. Ele foi morto, né, por volta de 64 a 67, tá? O João, ele foi exilado na ilha de Patmos no governo do Domiciano. Isso aconteceu em 86 a 95, mais ou menos. Ou seja, quando João estava na ilha, o Paulo já tinha morrido. Paulo morre muito cedo. Alguns estudiosos dizem que ele morre com 62 anos de idade. Não? Muito cedo. Mas a grande tranquilidade nisso, Magali, quando a gente fala das Escrituras, no segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, nós vamos falar sobre isso, só a Escritura. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos autores tem a Bíblia? Mais de 40. Mais de 40, mais ou menos 40. Qual era o grau de intelectual de cada escritor da Bíblia? Nós tínhamos ali o quê? Pastores, reis, pescadores. De analfabeto a um Salomão. Tudo. De analfabeto a um Salomão, né? Salomão que não era, né? De analfabeto a um Salomão. Salomão, exatamente, de analfabeto a Salomão. Então, a variedade de pessoas. Quanto tempo houve para fechar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Foi fechado esse cânon, essa coletânea de livros sagrados. Quanto tempo levou? 1.700 anos. Pergunto, qual o contato que Moisés teve com Paulo? Que é o Pentateuco, quem escreveu o Pentateuco, Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nenhum. Qual o contato que Moisés teve com Jó? Nenhum. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Fala. Não tinha. Não conhecia o futuro, não tinha. Então vamos voltar ao centro da Bíblia. Quem revelou a palavra de Deus ao homem? A palavra certa aí é revelação. Quem? Quem é o alfa e o ômega? Quem é o princípio e o fim? Quem é o onisciente e onnipresente? Quem tem o controle perfeito de todas as coisas? Deus. A palavra é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então, os polos do primeiro que escreveu, recebeu a revelação, a João, nós vamos entender que o autor é um só, o próprio Deus. No livro da vida. É. Sim, Jesus fala isso. Exatamente. Jesus fala sobre isso. Então, a Bíblia, ela foi revelada por Deus ao homem. E como é que nós entendemos a Bíblia? É um termo teológico. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Não, a Bíblia não é revelada a nós. Ela já foi revelada.
o entendimento e a compreensão que é diferente. O Espírito Santo ilumina, fala aos nossos corações. Por isso que ela se renova a cada manhã. É impressionante. Ao longo da existência da palavra de Deus, nós encontrarmos ainda mensagens perfeitas e atuais para os nossos dias, porque ela é revelação de Deus. E quando nós buscamos em Deus essa inspiração, Ele nos ilumina para que possamos falar conforme a sua vontade. Então é perfeito. Isso vai acontecer em todo o tempo da existência. Deus controlando a sua palavra e enviando a sua palavra aos homens. Vamos lá, a unidade do retorno de Cristo. A Bíblia não divide o retorno de Cristo em dois eventos separados, por isso que nós não cremos nessa questão do arrebatamento secreto, etc., como já foi mencionados aí, né? Não menciona. O texto de Mateus 24, Jesus vai falar sobre isso, um texto que você pode ler com tranquilidade em casa. 1 Coríntios 15, 51 e 52, que nós lemos, e o Apocalipse 19. Vai falar exclusivamente em outros textos a respeito da segunda vinda e única do Senhor Jesus. Então não tem esse negócio de arrebatamento secreto. Qual é o foco disso? O foco é no triunfo final de Cristo sobre o pecado e na renovação de todas as coisas, não em um evento separado de retirada dos crentes. Então há muitos pensamentos diferentes uns dos outros, mas aquele que é mais comum nas Escrituras e muito mais amplo é esse pensamento de a volta de Cristo, desde a sua morte e ressurreição, mais uma só. Não haverá a segunda e nem a terceira volta de Cristo. Ou antes, ou depois do milênio, ou pós-tribulação, ou antes-tribulação. Nós não cremos nisso, porque se nós olharmos com detalhe a palavra de Deus, na sua ampla maioria de texto, ela não fundamenta algo diferente disso. Mas as pessoas, como falei, de 200 anos para cá, é que vem se debatendo em cima desse tema. Pastor, só um adendozinho. Quando pessoas querem, às vezes confundem, porque quando fala milenismo, as pessoas fecham em 1000 anos. Então isso é simbólico. Também, isso não é literal. 1000 anos, segundo a interpretação de muitos, alguns números na Bíblia, né? 40, 7, 10. são simbólicos. 1000 anos é um tempo fechado e longo. Quer dizer isso, longo. Não quer dizer que é 1000 anos, que é 999, que é 1100. Pode ser 1100, pode ser 100, 500. Alguns dizem que nós estamos não quer dizer que é 1000 anos. Alguns dizem que nós já estamos vivendo a segunda metade dos 7 anos da semana de Daniel. Tem as 70 semanas e tem a última semana. Nós estamos na metade para o final da segunda semana, da metade da semana de Daniel. É muito complexo, mas as verdades existem. Então, os teólogos reformados entendem que a tribulação já está em andamento nesse período de tempo de milênio, que não é 1000 anos exatamente, é um tempo, é um período de tempo que iniciou-se e vai encerrar na próxima volta de Cristo, né? Já está em andamento, manifestando-se ao longo da história da igreja por meio da perseguição e sofrimento dos santos. Irmãos, eu vejo assim, quando Jesus fala em Mateus 24, desse tempo, ele fala algo muito especial, que o amor de muitos esfriaria. Há um congelamento espiritual sem precedente na história do cristianismo. Nós não estamos vendo mais sinais e prodígios, e quando eu falo sinais e prodígios, eu falo de conversão. Eu acho que é o primeiro milagre que nós precisamos ter como atenção. Há uma dificuldade de conversão muito grande. Você pode pregar e falar, e as pessoas não se convertem. E muitos de nós estamos abandonando esse primeiro amor. Dons e talentos estão sendo deixados no segundo plano da nossa existência. A verdade é essa, não é uma particularidade dessa igreja ou daquela igreja. Não, é um contexto do momento do cristianismo. Nós estamos vivendo um momento assim de um esfriamento sem precedente na história do cristianismo. Eu não vou citar nomes porque a gente tem que ser ético. Pensa aí no melhor expositor da palavra nos dias de hoje a nível de Brasil. Não fala o nome, só pensa. Eu creio que você não duvida
da intimidade que este homem tem com Deus, homem de Deus. Por onde ele passa pregando a palavra, edifica e emociona, mas não transforma mais as pessoas. E creio que você ouve mensagem dessa pessoa todos os dias, mas não muda os seus conceitos, o seu agir diante de Deus. Lembra que eu falei aqui exaustivamente, conhecer e ouvir não é sinônimo de que nós somos salvos. O que faz com que sejamos identificados como pessoas salvas é o fruto do conhecimento, ou seja, é a prática. Jesus taxou isso. Quem são os meus irmãos? Quem são os meus familiares? Aqueles que ouvem e faz a minha vontade, pratica. Hoje nós gostamos de ouvir, mas não gostamos de praticar. A tempo e fora de tempo, o que a palavra nos diz. Um esfriamento. E quando a igreja esfria, o mundo esquenta. Não há mais referência de luz. As pessoas não buscam mais ao próprio Deus. Então elas se corrompem cada vez mais. Irmãos, nesses últimos dias, só aqui no Espírito Santo, eu vi cada coisa estarrecedoras de um ser humano para com outro, e às vezes um ser humano para com a criança de 3 meses. Não dá para entender como que esta pessoa consegue fazer tamanha atrocidade com a criança, que o que pode ter feito? Talvez chorou à noite, alguma coisa assim? O que é isso? Total ausência de Deus. E quando eu falo total ausência de Deus, total ausência do povo de Deus, que é a luz do mundo. Nós não temos mais nos importado com essas pessoas. Nós vivemos o reino de Deus assim, vinde a mim. Mas o vosso reino não tem compromisso com o vosso reino. Eu quero que tu venha a mim, somente a mim. Até as nossas músicas, esses dias pesquisando, elas trazem sempre na primeira pessoa, eu, para mim, para eu, pronto, acabou. As bênçãos é só para uma pessoa e nem para o povo todo. Então, nós vivemos um tempo difícil. E eu não penso em coisas melhores no mundo daqui para frente. Eu falo para vocês, eu, pastor Arildo, eu não duvido da oração, incentivo a oração, incentivo que temos que orar por todos os homens, por todas as pessoas que a Bíblia fala para orar, e eu continuo orando por todos, independente de quem eles sejam. Oro por todos eles. Mas eu não acredito no mundo melhor. Até porque a narrativa bíblica mostra e revela um mundo pior. Então esse negócio, Vila Velha é para Jesus, mentira. O Brasil é para Jesus, mentira. Pregaram errado para você. Não é. Não é. A salvação não é na totalidade, é para alguns. E só esses alguns que vão suportar os seus dias. E digo mais, se você pensa num período tribulacionista pior lá na frente, o que justifica este momento que estamos vivendo com o esfriamento das pessoas não suportando mais a prática da palavra? Entre nós mesmos. Se não é, de fato, o mundo cada vez mais na sua essência de mundo. O mundo jaz aonde? No maligno. Então ele vai absolver o que o maligno tem. Ele sabe que o seu tempo se aproxima. Ele está dominado, a sua ação é limitada por Deus, mas ele tem que praticar alguma coisa, porque isto é profético. E se cumpre. Deus libera Satanás, vai lá e faz isso. Deus libera Satanás, vai lá e faz isso. Controlado. Lutero dizia lá no século XVI, que Satanás é um cachorro, onde Deus tem a sua coleira em suas mãos. Lutero fala isso na Reforma. Já lá, já estavam vivendo o milênio. Os crentes foram jogados aonde? Nas feras. Os crentes serviram de tocha humana para colocar luz na cidade. Foram queimados. Foram transpassados, cerrado o meio. Quer mais tribulação do que essa? Olha o que as pessoas viveram na Segunda Grande Guerra Mundial. Que até hoje você olha o relato e fala assim, meu Deus, o homem foi capaz de fazer isso?
Olha o que as mulheres sofreram, as crianças sofreram na Segunda Grande Guerra Mundial. Você quer tribulação mais do que isso? Olha o que o povo de Israel sofreu agora, e olha o que o povo de Israel está fazendo também. Você quer mais tribulação do que isso? Olha aí a Covid. Eu achei que a igreja ia voltar bombando na fé. A igreja é só luz. Ia ofuscar o olho do pecador lá fora. Puf, ele ia cair por terra, como se estivesse vendo o próprio Cristo em nós. Foi o contrário. A igreja voltou adormecida. Gostou de ficar em casa. Gostaram de ouvir sermão online. É chique. Eu posso escolher o pastor, o pregador, o mensageiro que eu quiser. Eu não preciso mais da comunhão dos crentes. Eu fui enganado na minha vã filosofia. Não por você, por mim mesmo. Eu me enganei. Que eu achei, irmãos, porque eu morei no cemitério Parque da Paz. Por dia era 3, 4 velórios. Eu vi a luta, essa igreja viveu a luta. Eu falei, não. Aí eu olhava aqueles WhatsApp, pessoal cantando na varanda, pessoal cantando na sala e mandando mensagem. Porque ele vive, posso crer. Isso aí virou a melô, né? Posso crer no ar, todo mundo cantava, famílias reunidas, aí filmava, mandava para o outro. Eu falei, gente, se a igreja está assim em casa, quando eles sentirem que Deus liberou, abriu a porta para enxergar na igreja, a igreja vai chegar assim como uma avalanche santa, arrebentando as muralhas do inferno, quebrando. A igreja volta um iceberg. Aqui nesta igreja, às terça-feira, nós tínhamos de 50 pessoas orando na terça-feira à noite. Hoje a gente conta nos dedos. Nosso estudo de doutrina dava 40 pessoas antes da pandemia. Hoje dá 2 pessoas, 3 pessoas nessa igreja desse tamanho. Olha aí, que tribulação. Fala, Fernando. Está se cumprindo o que está na Bíblia, né? Que muitos escolherão aquilo que querem ouvir. Vão se sentar na mesa daqueles que falam aquilo que quer ouvir. Por isso é que é bom o canal, né? YouTube, aí você escolhe. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Eu acho que uma coisa que a gente podia aprender com Satanás, eu acho que ele tem uma lição importantíssima para nós e que nós precisamos prestar atenção nisso. O senhor falou uma palavra aí atrás. Ele sabe que ele já perdeu a guerra. Sim. Ele sabe que ele já foi julgado. Ele sabe que ele já está condenado e que na hora certa Deus vai julgá-lo no lago do fogo. Deus nos ensina uma coisa com isso, né? Que nós devíamos aprender com Deus a não julgar o ser humano, o homem, antes do fim da vida dele. Deus espera até o fim da vida dele para ter o julgamento, não julga antes. Nós julgamos antes. Essa é uma lição que nós precisamos aprender com Deus. E nem podemos julgar, mas julgamos. Nem podemos. Esperar o fim da vida para ter alguma conclusão. E a lição que a gente precisa aprender com Satanás, que apesar dele saber que ele já perdeu, que ele já foi julgado, que ele não terá sucesso, ele se levanta todas as manhãs e tenta mudar a história. Tenta mudar a história. E tenta mudar a história. E vai fazer isso até o fim. Né? Palavras assim que nos levam a pensar de fato. Satanás, mesmo sabendo que é um derrotado, um condenado, ele não desiste. Perseverante, né, irmão? Boa palavra, Beth. Perseverante. E nós? Vamos lá. Só para completar. E o problema é que nós já sabemos que seremos vencedores e não perseveramos. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas haverá a ressurreição. Então o reino de Deus já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, pensamos assim, está sendo expandido por meio do Evangelho, em todos os cantos da terra, e a segunda vinda de Cristo será o clima maior desse reino, quando Ele estabelecerá a nova criação. Então Jesus vai voltar
Jesus vai voltar. E eu quero te dizer aqui, à luz dos nossos pensamentos, ele vai voltar exatamente na grande tribulação, que nós já estamos vivenciando. Não outra. Fala, Gilda. O nosso consolo, o nosso conforto, a nossa esperança é a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias. Isso aí a gente tem que estar agarrado nisso aí, sem esquecer, e estar falando isso todo dia. Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Em tribulação ou não, Ele está conosco. Segura nessa fé. Segura. Se faltar, faz o que a Bíblia ensina. Peça, aumenta a minha fé, perdoa a minha falta de fé, né? Essas coisas todas. E não se esqueça que se Jesus estiver no barco da sua vida, Ele pode dizer assim, ô homem de pequena fé. Então vamos, né, viver a fé necessária para enfrentar. Vamos lá. Até mencionamos no início, aí o Franchub falando, nós fomos ao longo desse tempo assim, encharcados com essas doutrinas da grande tribulação, que a igreja será arrebatada, dois reunidos, um vai, um volta. Tem uma explicação teológica para esse texto, não é o momento de hoje, mas a gente pode falar em outro momento. Então nós fomos encharcados nisso, como se você estivesse aqui na igreja, de repente você olhasse para a direita, ué, cadê a pessoa? Sumiu? Né? Há pouco tempo tinha uma frase de para-choque de caminhão e de carros, dizendo assim, em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Outros pensavam no avião. Então os filmes também vieram falando muita coisa sobre isso. Você foi encharcado sobre isso, só que você olha para a Escritura e não vê isso. Não vê isso, né? Então vamos lá. Você lembra até que nós cantávamos aqui na igreja, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, ouça a voz... Aí vai falando, né? Como se todo mundo fosse subindo, e nós fomos encharcados disso aí, até dentro das igrejas. Vamos lá. A ideia de um pastor, arrebatamento... só um minutinho. Tem igual a irmã Luzia falou ali, citou, tem esse texto que fala, um será deixado, outro... Mateus 24. Mateus fala, né, um estará no campo, mas aquilo ali, se botar dentro dos cumprimentos proféticos, já aconteceu quando Jerusalém foi invadida. É que ele está se referindo ali... Tem muitas coisas que já aconteceram. Ao tempo ali né, que o Tito invadiu Jerusalém e cumpriu ali, no ano 70, né, parece? Por aí. Já muitas coisas bíblicas já se cumpriram, irmãos, e outras serão cumpridas. Esse texto é de Mateus 24, ele está ligado àquele momento de Noé, ao momento de Noé. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho os termos, mas eu posso trazer isso em outro momento para a igreja. Lá em Noé, quando Deus fecha a porta, a Bíblia usa um termo assim, foram deixados, e Noé é como se a família tivesse subido, ali no sentido seguinte, os que foram deixados é no sentido de aprender mais, e foram deixados para a condenação, porque eles morreram com o dilúvio. Essa questão de um sobe e outro desce é o mesmo sentido. Aqueles que foram deixados é para juízo, os que foram é para o céu. Então não há arrebatamento secreto, vai ser visível para todo mundo. Não vai ficar uma turma aqui, você foi para o céu, e vai ficar uma turma aqui vivendo esse drama sem a presença da igreja. Não há lógica para isso. A igreja subiu, quem vai pregar? Qual o sentido de você ficar aqui um período de profunda tribulação sem ter alguém para pregar por você? Não há lógica. Então, pode-se pensar? Pode-se pensar, mas não é o que nós temos. Sim, muito estudado, profundamente, complexo. Tanto que os homens estão discutindo isso até hoje. Então vamos lá, para a gente caminhar para encerrar, irmãos. Para encerrar, que já passamos muito da hora. Eu empolguei aqui e não vi a hora. Vamos lá. Então a ideia de um arrebatamento secreto é diferente da segunda vinda. Primeiro, ela é pessoal. Pessoal. Jesus que voltará e não é outro. Jesus voltará, é pessoal. Segundo, isso é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível, dada a sua palavra de ordem, o texto diz isso, ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Todos, não só verão, como também ouvirão. Quarto, ela é repentina, piscar de olhos,
como do Oriente, como do relâmpago, o risco do céu durante o Ocidente, no momento de abrir e fechar os olhos. É assim, repentinamente. Quinto, ela é inesperada. Inesperada. É como ladrão de noite, não manda, né, como nós falamos assim, um recado, um WhatsApp, não bate na porta. É inesperada a volta de Cristo. Há uma ideia de preparar a igreja para esses momentos. O preparo da igreja é para todo dia, para toda hora, e não para o arrebatamento. Outra coisa, ela é inescapável. Sexto, inescapável. Aí o exemplo que é dar assim, é como uma mulher grávida para dar à luz. Não dá para desmarcar esse evento. Vai acontecer. Vai acontecer. Nenhuma corte, nenhuma autoridade vai desmarcar o evento da volta de Cristo. Vai acontecer. Sexto, ela é vitoriosa, ela vem colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e se assenta no trono e julga as nações. É assim que é a volta, definitivo. Então essas são as características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não há base bíblica. Então nós entendemos, particularmente nós, reformados, calvinistas, que nós cremos na segunda volta e definitiva de Cristo, né? Mas não é tão simples assim entender. Mas a palavra de Deus é clara e nos orienta todos os dias com os sinais eloquentes que estarão acontecendo. Vamos lembrar aí de alguns sinais. Guerra, terremotos, fomes, epidemia, esfriamento do amor, perseguição religiosa. Eu não sei se eu vou estar exato com essa estatística. Segundo uma ONG cristã, por dia morrem 3 cristãos por causa da perseguição. Por dia. 3 cristãos morrem. Nós vamos esperar uma grande tribulação ainda. Talvez nós não estejamos vivendo isso agora. Mas existe hoje, neste momento, cristãos sendo perseguidos mesmo. Sua casa sendo invadida, incendiada, sua família sendo aniquilada. É que nós, muitas vezes, dividimos os cristãos, né? O corpo de Cristo, nós dividimos o corpo de Cristo brasileiro, particularmente da IPB da Glória, e esquecemos o corpo de Cristo que está lá, na janela 1040, pregando a palavra e sendo perseguido. Pastor Osni disse isso aqui todo dia para nós. País que, se você entrar com a Bíblia, só porque você está com a Bíblia, você é morto. Você quer tribulação menor do que isso? Só que nós dividimos, achamos que isso não é tribulação, não é para mim, para você. Nós temos a nossa. Mas tem gente hoje sendo perseguida e morto pelo amor do Evangelho, gente. Ué. Né? A perseguição religiosa existe. Jesus, ele vai vir pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, aí vem o novo céu, nova terra, e a segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história, e agora começa a eternidade. A tribulação, sim, a igreja passará por ela, mas antes da volta de Cristo. E nós cremos que a igreja enfrenta e vai enfrentar essa grande tribulação, se já nós estamos vivenciando. Mas ela sairá vitoriosa, porque ela será arrebatada pelas mãos do Senhor para viver a eternidade com Ele para todos sempre. Então, você pode ser amillenista, pré-millenista, pós-millenista, você pode ser dispensacionalista, não tem problema, irmãos. Acho que você precisa crer que Jesus vai voltar. Você precisa crer que existe um livro da vida escrito, fechado, lacrado, que estará nas mãos do Senhor naquele grande e glorioso dia, né? Davi declarou isso no Salmo 69, 28. Davi clama contra os ímpios: sejam riscados do livro da vida, né? E não sejam escritos com o justo. Daniel vai falar sobre isso lá no capítulo 12, versículo 1, né? Lucas fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, Paulo vai falar sobre isso em Filipenses 4, 3, e Apocalipse 3, 5 vai falar sobre isso também, lá no capítulo 13, no capítulo 15, enfim, Apocalipse 21, todos são os textos que trazem referência que este livro já está escrito, e os nomes serão lidos, e nós, os olhos que verão, serão arrebatados sim. Então, sai daqui crendo, haverá arrebatamento, verdade. Haverá a grande tribulação, verdade. Mas haverá
um único juiz, um justo juiz, que virá para julgar toda a humanidade. E acredite, haverá junto com esse Cristo os santos que não se curvaram a este mundo, a Satanás, a besta, ao anticristo, e perseveraram até o fim, e ganharam em Cristo Jesus o passaporte da vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da sua fé. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, porque Deus, através de Cristo Jesus, está voltando para arrebatar. Eu gosto de falar mais, levar a sua igreja para a eternidade. Amém?